Olá a todos! Pessoal, vamos para o 13º vídeo sobre a palavra apostasia. Ontem eu fiz um vídeo longo, né? Inclusive eu mostrei muitas referências, né? Ficou assim um vídeo pesado, mas como eu tenho que mexer no livro de Enoque, né? Então esse aqui vai ser eu acho que esse aqui vai ser um vídeo que a partir desse eu vou fazer um intervalo para poder terminar, né? Senão não vou publicar nunca a segunda edição do livro de Enoque. E deixando claro que eu fiz esses vídeos, essa série de vídeos sobre a palavra apostasia, porque realmente eu vejo como sendo muito urgente, né? Alertar a quem possa ser, né? Alertado, de não cair nessa de achar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem muitas pessoas valentes por aí, né? Querendo jogar as pessoas no fogo. E esse tipo de pessoa valente, né? São os primeiros que, quando aperta o cerco, aqueles que são os primeiros a virar casaca. Quem tem mais idade conhece esse tipo de pessoa, né? Acha que é brincadeira se expor, tal. Nem conhecem a palavra de Deus, porque se conhecessem não falariam uma idiotice dessa, né? Jogar no lixo o sacrifício de Jesus pela igreja. E antes de continuar, né? Eu queria indicar, eu já falei várias vezes, e tem um outro pastor também que ele tem um canal no YouTube, ele ensina muito bem sobre o pré-tribulacionismo. Ele fez um trabalho assim já há muito tempo já. Às vezes eu acompanho, é um rapaz muito inteligente. E o primeiro que eu torno a indicar é o canal do professor Nathan Rufino. E o outro canal é de Tiago, com TH, Vots. Eu marquei aqui para ficar bem claro. Estava lembrando agora há pouco. Nathan Rufino e Tiago Vots. Dois canais muito bons para as pessoas entenderem que a igreja não passa pela grande tribulação. Esse Tiago Vots, ele não, pelo que eu vi, ele não segue essa linha com relação à palavra apostasia, que nem precisa. A palavra apostasia, no sentido correto dela, que seria a retirada da partida, já terminaria o debate sobre esse assunto. E esse assunto sobre apostasia, eu já vi vários canais de expoentes, né, do pré-tribulacionismo, e eu percebi que alguns esnobam, né? Eu vejo como uma vaidade, né? Porque eu acho que quando você sabe que se nós sabemos que Jesus vem a qualquer momento, todas as ferramentas são úteis para tirar as pessoas do engano. Então, infelizmente, o mundo é assim, né? Muitos vivem da fama, e quando você corta um assunto, não é que você corta, é quando uma coisa vai tirar o brilho da pessoa, né? Então essas pessoas não gostam, porque ela não vai mais precisar de debates, né, sobre esse assunto. E então é assim que acontece, né? Existe um show de vaidades, né, nesse assunto, né, com relação a esse assunto. A pessoa entendendo que Jesus ele veio para os seus que são judeus, é só ler em João, está bem claro. Todo o Novo Testamento você percebe Jesus falando para os judeus. Até aquela cena da mulher que pede para ser curada, Jesus fala, né, é justo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Então Jesus sempre estava falando com os judeus. E muitos não entendem isso. Inclusive eu quero indicar aqui, né, é muito importante. Leiam Ezequiel capítulo 9 e comparem com Apocalipse capítulo 7. Faça uma leitura muito calma,
leia Ezequiel capítulo 9, que é um tipo do que vai ocorrer relatado em Apocalipse capítulo 7, que trata dos 144 mil, que são judeus que vão ser protegidos durante a grande tribulação. Não a igreja vai estar fora. A igreja vai retornar junto com Jesus, como está na Epístola de Judas. O Senhor virá com miríades de seus santos para executar juízo. Jesus ele vem a primeira vez nos ares, a igreja será levada até os ares, nós nos encontraremos com ele, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, que muitas pessoas não percebem, não conseguem entender que quando o apóstolo Paulo fala que acerca de, ele começa falando, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, quanto à vinda de nosso Senhor e nosso encontro com ele, seria a vinda de Jesus e nosso encontro com ele nos ares. É arrebatamento. A igreja vai para as bodas, depois ela retorna ao que está em Judas, livro de Enoque também. E tem outras passagens que eu não me lembro agora, não sei se é Lucas, acho que é João também, se não me engano, Apocalipse. Jesus ele retorna com seus santos, né, ressuscitados. Então, é muito claro, muito claro. E então fica a dica, comparem Ezequiel capítulo 9 com Apocalipse capítulo 7. Ezequiel 9 é um tipo do que vai ocorrer com os 144 mil judeus. Preste atenção nisso. Então, pessoal, vamos fazer uma recapitulação e vou mostrar mais algumas coisas novas, mas é bom... assim, outra coisa, né? Quem já fez trabalho de faculdade, qualquer outra obra mais apurada, conhece a palavra abstract. Abstract. Todo trabalho importante, bem preparado, ele tem um abstract, que seria um resumo do que vai ser tratado. E é o que o apóstolo Paulo faz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ele faz seria um mini abstract quanto à vinda, as coisas relacionadas à vinda do nosso Senhor, nosso encontro com Ele, aí ele começa a discorrer o assunto. Então, a palavra abstract. Procure ver o que significa. Abstract. Eu misturei letra bastão com letra de forma. Acho que dá para entender. O apóstolo Paulo é uma pessoa muito, muito culta. Outra coisa, eu não canso de indicar, assistam esse vídeo. O Gênio e o Louco, com Mel Gibson e Sean Penn. Esse filme ele trata da confecção do maior dicionário do mundo, em vários volumes, da Oxford. É um filme sensacional. Pra vocês terem ideia da caça das palavras, né? Então, resumindo, recapitulando, a palavra apostasia é a forma, como é que se diz? Seria... Os gregos antigos chamavam apostases, né? Então, a apostasia é a forma tardia de apostases. Antigamente era apostases e agora é apostasia. E apostasia, tanto apostasia como apostases, vem de afisteme, que é a forma verbal. E a palavra apostasia, no caso, afisteme, a apostasia seria a divisão do prefixo apo e esteme, que é afisteme. Apo quer dizer para longe, separado de, distanciado. E esteme, manter-se, deter-se, pôr-se em pé, situar-se. Então, mais uma vez, mostro para vocês. E eu sempre vinha chamando a atenção para as pessoas prestarem atenção.
vocês prestarem atenção, que a apostasia é a forma tardia de apostases. E outra coisa interessante, a apostasis, ela é praticamente ela é semelhante à apostema. E resumindo, como eu expliquei no vídeo anterior, na verdade, apostasia, apostasis e apostema é a mesma coisa. Vem de afisteme. É o mesmo sentido das três palavras. E na verdade, o sentido da palavra apostasia, ela não morreu no tempo. Ela continuou. Desde a época da literatura clássica. Lembrando também outra coisa importante, não sei se eu separei aqui, eu tinha indicado um livro para vocês, é o Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo, na infância dele, ele estudou em escola grega. Esse livro aqui eu indico para vocês, da editora Loyola, de Jerome Murphy O'Connor. Paulo, biografia crítica. Vai explicar sobre Paulo. Paulo não nos dá detalhes como foi sua infância, seus estudos, mas o que acontece? Esse pesquisador ele fez um apanhado de como era o ensino do jovem, crianças e jovens em Tarso. Aí ele explica que as crianças naquela época eles estudavam os filósofos e poetas gregos. Não é à toa que Paulo ele faz algumas pequenas citações em Atos 17, 28, 1 Coríntios 15, 33, Tito 1, 12. Ele faz citações de alguns poetas e filósofos gregos. Pequenas citações. Que ele conhecia. Ele não era um papagaio. Para começar aqui, outra coisa importante. Daí a grande importância de Tessalonicenses, tanto a primeira carta como a segunda. A primeira carta fala do arrebatamento. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Coisas importantíssimas. Eu quero começar aqui, antes de mais nada, eu vou tornar a ler uma citação feita nesse novo dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, edição condensada da Vida Nova. Tem 2 volumes, antiga, e agora eles publicaram essa nova, em um volume só, condensado. E na página 75, eu imprimi aqui, fica mais fácil. Na página 75, com relação ao prefixo apo de apostasia, que é muito importante, eu já expliquei nos outros vídeos, ele fala assim, em geral, apo, né, de no grego clássico, denota um movimento vindo da borda ou da superfície de um objeto, enquanto ek para fora, é fora de, saindo de dentro, né? E repetindo, a apo denota um movimento vindo da borda ou da superfície, isso é muito importante, da superfície. A igreja está na superfície da terra. E outra coisa, a igreja ela vai ser retirada da terra, não do centro da terra, como ek, no seu sentido primário, significa. Isso é muito importante. Prestar muita atenção nisso. E aqui nós temos um desenho que explica isso. Sentido de movimento, no acusativo, movimento para, né? Essa região. E no dativo é sobre, né?
E na genitivo, movimento de separação, para distanciamento para fora, da borda ou da superfície para fora. E o EC, né? O EC seria de dentro para fora. Olha o EC, seria aqui isso aqui, movimento para fora, de dentro para fora. A igreja estaria na superfície ou na região? Distanciamento para fora, será tirada. De uma forma bem básica, né? Eu já mostrei um desenho também das preposições, tem o leão e o caçador. Já mostrei acho que 2 vezes, é muito interessante. Essa obra aqui, eu esqueci de pegar o detalhe dela, é uma tradução, acho que vem acho que é do espanhol para o português. É uma obra, o Non Plus Ultra do Lunário. E eu vou ficar devendo o sentido dela. Publicada em Lisboa, 1857. Vocês podem pesquisar essa obra. Esqueci completamente. Aí no texto vem a palavra apostema. Fala assim, a aveia, o português bem arcaico, aveia trofena que está debaixo das curvas das pernas serve para tirar a dor delas. No meio do dedo mais pequeno do pé e do meião está uma veia que serve para a oftalmia e para o apostema quente. Aí ele vai tratar aqui, é um assunto interessante. Deixa aqui para vocês, quem quiser ler, para o vídeo. Vocês podem baixar também pela internet. A capa eu mostrei, né? Vocês podem parar e baixar essa obra. São coisas interessantes. Tem também aqui um trabalho realizado para obtenção de doutorado em antropologia de Manuel Jesus Garcia Martinez, em Sevilha, fevereiro de 2007. Só para vocês verem interessante. Uma palavra que alguns dizem ser ultrapassadas, tal. É uma forma arcaica de dizer, apostema, mas faz parte dos dicionários. Veja a palavra apostema e veja onde ele está. Eu vou ser mais rápido hoje. Dicionário Terminológico de Ciências Médicas, 12ª edição. Só para vocês saberem que a palavra ainda faz parte de dicionários, como eu mostrei ontem também, né? Vários dicionários médicos. O sentido, eu falo isso porque para mostrar que o sentido da palavra apostasia não se perdeu. Seria afastamento, partida, retirada. Aqui tem uma obra também chamada, um trabalho de Novas Cartas Jesuíticas, de Nóbrega a Vieira, de 1940. Publicada aqui no Brasil, essa obra. São cartas, né, antigas, muito antigas, da época acho que de 1500 e pouco. Essa aqui é uma carta de 1559, ao padre geral Diogo Leines. Eu não vou ler para ganhar tempo. Vocês podem parar o vídeo e ver a palavra apostema. Ele está falando que ele tem problema de saúde, e ele foi designado para São Vicente. Aí ele fala que tem uns problemas de saúde, entre elas apostemas. Uma outra obra, Cirurgia Clássica Lusitana, Anatômica, Farmacêutica, Médica, e a mais moderna,
Lisboa, 1780. 1780. E aqui ele fala também, se a ferida apostemar, não sendo precisos os pontos, se cortarão fora. E tal, e aí segue. Apostemas. Lembrando, apostema, apostases e apostasia. Na verdade é a mesma coisa. Mas no sentido, na área médica se usa apostema. Apesar que eu tenho obras que cita apostasia. Apostases também. Tem coisa que eu estou guardando mais para frente. Caso haja alguma polêmica, né, eu tenho mais munição para debater, né? Você nunca pode mostrar tudo, né? Porque esse aqui é uma coisa que deixa muita gente nervosa, esse assunto. Outra coisa interessante, né? No Novo Testamento existe a palavra apostasion, que é tratada em divórcio, né? E as pessoas esquecem de ir atrás da palavra que significa. Eu já mostrei em um vídeo a palavra divórcio. Isso aqui eu peguei do Roais. Ele fala assim, o divórcio é o rompimento legal de um vínculo de matrimônio entre cônjuges estabelecido na presença de um juiz. 2. Qualquer desavença ou rompimento de relação estabelecido entre pessoas. Aí vai. Ponto 3. Separação geralmente física envolvendo pessoas ou coisas. Afastamento, apartamento, desunião. Também ir-se embora, ausentar-se, separar-se. Então, o sentido é de separação física, principalmente. Outra coisa também que eu mostrei nos vídeos anteriores, e é sempre bom chamar a atenção, de apostasia como sendo partida da igreja. Ela foi entendida por grandes mestres, inclusive aqui no Brasil por Carlos Oswaldo C. Pinto. Ele publicou essa obra. Quem conhece teologia conhece esse mestre. A estrutura literária do Novo Testamento. E nessa obra, na página 412, ele fala assim: o ensino de Paulo é que 3 eventos dariam início ao dia do Senhor, que é um tempo de ira do Senhor. A apostasia, a aparição da iniquidade, o afastamento daquele que restringe. Aí ele fala assim, a razão pela qual Paulo sequer discutiu o primeiro sinal ainda não foi tratada adequadamente. A interpretação dominante em todas as linhas de interpretação escatológica é que a palavra grega apostasia, que é uma forma transliterada da palavra grega apostasia, deve ser entendida apenas como sua transliteração, apostasia, com o significado de abandono, declínio ou completa deserção espiritual. Quer por cristãos, visão majoritária, quer por judeus. Ele fala, ou ainda a rebelião final de Satanás contra Deus. Aqui teria mais lógica do que se fala por aí, né? É uma grande rebelião contra Deus. Que coisa mais ridícula. Aí ele fala assim, minha preferência pessoal é por uma posição minoritária. Olha, ele é um dos grandes mestres em língua grega. Minha preferência pessoal é por uma posição minoritária, que entende que o capítulo 2, versículo 3 de 2 Tessalonicenses é uma referência explícita ao arrebatamento. Aí segue. Eu já tinha lido isso aqui, mas para poder ficar mais claro. Para quem não assistiu e quiser assistir também, tem esse Novo Testamento do Wycliffe Bible Commentary, do Wycliffe, né?
E também essa frase que ele diz está no volume 2 do Comentário Bíblico Moody, aqui no Brasil, volume 2. Ele diz o seguinte, né? Os ouvintes, na página 771, 772 do Moody, que é o mesmo que o do Wycliffe, ele fala assim: os ouvintes de Paulo conheciam o significado de apostasia, mas nós não temos esta felicidade. Na verdade é que ele dá, como se diz, saindo pela culatra, mas ele está confessando que, na verdade, a apostasia é o sentido temido por muitos, é partida, retirada, é o sentido efetivo da palavra. Nesse trabalho também de Pentecost, ele também dá essa interpretação. Essa obra também é Dicionário Teológico do Novo Testamento. Quem tiver pode observar no verbo afisteme, a forma verbal de apostasia. Significa remover, desaparecer. Não vou ler tudo aqui. O sentido transitivo significa remover. Esse livro, Quando a Trombeta Soar, é um livro com mestres que defendem o entendimento pré-tribulacional, esclarecendo a controvérsia sobre os tempos finais, quando a trombeta soar. Também eles vão tratar sobre a apostasia, como arrebatamento, capítulo 14. Nessa teologia sistemática de J. Rodman Williams, também ele vai tratar sobre esse assunto, que alguns entendem como sendo afastamento, retirada, na página 468. Isso aqui eu já tinha mostrado em outro vídeo. O Manual de Escatologia também de Dwight Pentecost. Ele trata disso também na página 227 e 228. Eu já mostrei em outro vídeo. O Novo Testamento, o Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento, no volume, acho que é o volume 1, esse verde. São 2 volumes, né? O verde o Antigo, é o Novo Testamento, desculpa. O verde é o Novo Testamento. Na página 575, também ele vai tratar sobre isso. Isso aqui é só para quem tiver essas obras podem verificar. Essa obra, o Comentário Bíblico Popular, de William MacDonald. Daqui a pouco eu vou mostrar umas coisinhas a mais. Na página 740, ele fala assim, o apóstolo Paulo explica que porque eles não podem estar vivendo o dia do Senhor. Certos acontecimentos que necessariamente antecedem esse dia começarão a ocorrer depois do arrebatamento. O primeiro deles é a apostasia. Lembrando que a Bíblia NVT, ela traz na nota de rodapé que a palavra apostasia pode ser afastamento, partida. A Bíblia LTT, tudo isso aqui eu já mostrei, né? A Bíblia LTT, o autor ele já coloca no texto que a apostasia é a partida dos santos. A Bíblia do expositor do ministério Jimmy Swaggart também, ele coloca já no texto, o texto e a explicação junto também, como partida. Lembrando que a Vulgata de São Jerônimo, ela traz a palavra dissécio, que eu mostrei ontem, né? Dissécio é partida, retirada, que muitas
traduções fizeram um malabarismo para fugir disso. A Bíblia de Estudo Pentecostal Global, publicada pela CPAD. Eu vou ler aqui um trechinho sobre a palavra apostasia. É muito interessante. Na página 2241, apostasia. Ele coloca assim entre chave, ou rebelião, do grego apostasia. Que significa literalmente partida. Olha que interessante, eles colocam assim, apostasia, entre aspas, ou rebelião, não tem rebelião. Aí ele coloca assim, que significa literalmente partida, afastamento, ou abandono, é segundo mais distante. Acontecerá nos últimos dias, muitas pessoas que antes afirmavam seguir a Cristo abandonam. Aí quando ele fala que é isso mesmo. Tem um trechinho aqui que eu não vou dar para achar agora, mas é isso aí, a apostasia, é literalmente afastamento, partida, partida, afastamento, literalmente. O comentarista mesmo deixa bem claro isso. A Bíblia de Jerusalém também, ela coloca aqui na nota em rodapé, ela fala assim que a apostasia é apresentada como já sendo algo conhecido. Além do conteúdo geral do termo, separação, é preciso dar-lhe sentido religioso. Tem que engessar a palavra, como manter o engessamento da palavra, né? Esse aqui é o Novo Testamento grego que estava aqui junto, eu esqueci de tirar. Quem tiver essa obra, esse aqui é em inglês, vocês vão nas referências, né? No final da edição. Aí vocês vão ver quantas citações paralelas verbais existe de Enoque, primeiro Enoque com texto grego. E continua na outra página. É um absurdo. Gigantesco. Deu um pulinho no livro de Enoque. Bom, eu citei ontem no vídeo passado, né, que os que entendem a apostasia como partida da igreja, eles sempre costumam citar só as primeiras traduções em inglês, que trazia como partida, retirada da igreja. Mas eu mostrei que existem duas versões bem antigas em francês, duas em italiano e uma russa, que trazem como partida, apostasia como partida. Eu já mostrei ontem também, inclusive, no vídeo de ontem. Lembrando também que a King James, essa versão de 2018, a primeira edição, eu vou mostrar aqui o frontispício dela. Quem tiver essa Bíblia ou quiser comprar, 2018. Essa aqui é a que foi impressa na Coreia e traz no texto 2 Tessalonicenses 2:3, traz: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, o dia do Senhor, sem que primeiro venha uma separação. Aí na nota de rodapé, a palavra separação também pode ser traduzido como afastamento. Ela traz a ideia de afastamento, barra rebelião ou renúncia da verdadeira religião. Isso aqui já é um engessamento, o mantra, né, que vigora. Separação provavelmente se refere à deserção religiosa, tal. Aí ele vem aqui também aqui. Uma visão alternativa, aqui ele já dá, porque ninguém faz isso, só a Bíblia NVT coloca no rodapé, é aqui essa Bíblia. Por isso que essa Bíblia aqui já não tem mais. Ela esgotou, mudaram o texto, acho que foi uma revolução. Ela fala assim, né, que uma visão alternativa é que separação se refere a um tipo de afastamento totalmente diferente, a partida da igreja da terra, conhecida como arrebatamento, na página 1997.
Essa Bíblia aqui é uma raridade agora, virou raridade. Porque o pessoal tem que esconder, né? Aqui é um dicionário de... Ah, sim, isso que eu vou mostrar depois. Tem uma Bíblia também que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Essa Bíblia Sagrada da Paulinas. Essa Bíblia é antiga, ela é de... ...1967. Da Paulinas. E ela é interessante porque ela traz aqui no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ela traz assim: que ninguém vos engane de qualquer modo que seja. É necessário que antes venha a defecção e que se manifeste o homem da impiedade, o filho da perdição. Veja que aqui eles traduziram como defecção. E a palavra defecção, ela vem da palavra latina defectio. E essa palavra defectio, eu já mostrei nos primeiros vídeos. Não vai dar para mostrar agora. Não sei se eu consigo. Não sei se eu separei aqui um dicionário. Ah, peguei aqui. Tem um dicionário latino aqui. Eu peguei um pequeno. Defectio significa defecção, deserção de um partido. Segundo, enfraquecimento, fraqueza, desfalecimento, desmaio. E também, segundo Cícero, é eclipse do Sol e da Lua. Olha que interessante. Tirando esse engessamento que deram a palavra apostasia, sentido de abandono na fé, vejam nesse dicionário, por exemplo, dicionário geral de sinônimos e locuções. Isso aqui é em português. Esse dicionário é muito importante. Agenor Costa, de 1960. Agenor Costa. Sinônimos. Aí vocês veem na palavra eclipse. A palavra eclipse significa apulso, ausência, desaparecimento, escurecimento de um astro, obscurecimento, ocultação. Por isso que é muito importante por isso que eu indiquei aquele vídeo, o gênio e o louco, a formação de um dicionário. É muito importante. Agora sim, eu esqueci de mostrar no início, né? Só para completar o vídeo, eu vou tornar a mostrar que a palavra apostema, voltando à palavra apostema, que é o mesmo que a apostasis e mesmo que a apostasia, eu mostrei nesse dicionário médico enciclopédico Taber. É muito largo. Então a apostema, ele significa, no meio médico, significa abscesso, que vem da palavra abscessus, latim. Aqui ele traz a palavra abscesso, ele fala assim: abscessus, partida, fuga. É o que significa a palavra abscesso, que vem de apostema. Sempre o sentido é de partida, retirada. Eu já falei umas 1000 vezes isso, né? Eu vou mostrar agora na palavra apostema. Eu não mostrei ontem, mas eu já tinha mostrado em outros vídeos, mas esse vídeo é uma recapitulação. Eu vou mostrar aqui a palavra apostema nesse dicionário grego-português, que eu já mostrei também. Não custa nada. Apostema.
Apostema significa afastamento, distância, intervalo. Segundo, abscesso, apostema, que vem de afisteme. A forma verbal, afisteme. Assim como apostasia, apostases. Dicionário também, vocabulário grego e italiano, Lorenzo Hotze, um dos mais importantes também do mundo. Apostema. Aqui onde está meu dedo, aqui no canto, apostema. Vocês podem ver afastamento, distância, intervalo. Vocês podem parar o vídeo e ler o resto. Os detalhes. Também o Liddell Scott. Esse aqui é muito grande. Apostema. Acabo me perdendo um pouco aqui, até achar. Aqui embaixo, onde está meu dedo? Apostema. Apostema. Distância, intervalo. Traz um monte de referência. Tem uma Bíblia aqui também, a Sacra Bíblia, texto bilíngue, latino e italiano, da Libreria de Editrice Vaticana. Inclusive essa Bíblia aqui ela tem 4.500 páginas, quase 5.000 páginas. Não sei como eles conseguem fazer essa... E é perfeita a obra. Só para vocês verem que interessante, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no latim está apostasia, Jerônimo traduziu como dissécio, né? E o engraçado é que na tradução italiana eles colocaram apostasia. Eles não traduziram. Eles voltaram para o grego, interessante isso. Aqui é lado a lado. Nessuno vi ingani in alcun modo. Prima infante verrà l'apostasia e se rivelará l'uomo de iniquità. Então, no latim está dissécio. O Jerônimo traduziu dissécio, a palavra apostasia para dissécio. E aqui era no Vaticano eles traduziram de dissécio e traduziram, reverteram para o grego. É uma coisa assim, então, é interessante, eu não vou nem falar outra coisa, o que eu penso realmente, né? Isso é para fugir da raia mesmo, né? É uma coisa muito esquisita. E esse aqui também eu já mostrei ontem, é publicado em Portugal. São vários volumes. Esse aqui é um volume 3. E ela vem também a Vulgata e do lado direito vem a tradução em português. Aqui na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, tem uma nota aqui dizendo assim que o texto grego diz literalmente de que o dia do Senhor está aqui. Que o apóstolo Paulo está acalmando o povo, né? Que eles achavam que já tinha começado o dia do Senhor, que é o tempo de ira de Deus contra a terra. Então Paulo fala, não, o dia do Senhor só começa quando houver a apostasia, quando a igreja for arrebatada. Assim, lembrando, é muito importante isso, é muito importante. A primeira obra o pessoal lê muito 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? O Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Mas olha que interessante, apostatarão da fé, tem que ter um complemento. A apostasia, para ser compreendida,
fora da partida retirada, essa pessoa que quiser dar outro entendimento, ela tem que colocar um complemento, como Paulo fez no caso em Timóteo. Só que, na verdade, a primeira carta que Paulo escreveu, na verdade, a Tessalonicenses é mais antiga do que Timóteo. Então, olha que interessante. Em Tessalonicenses, Paulo usa a apostasia. Não tem complemento. Com artigo definido. O dia do Senhor não vem antes que aconteça a apostasia. E depois apareça o homem do pecado. Inclusive, no vídeo ontem eu mostrei para vocês, eu fiquei abismado quando eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes fazer citação desse versículo ao contrário, falando que vem o homem do pecado e depois vem a apostasia. Não sei se ele confundiu, tomara que sim, né? Eu deixei o endereço, inclusive, no vídeo de ontem. Então percebam, as cartas aos Tessalonicenses é mais antiga do que Timóteo. Em Timóteo ele coloca a apostasia com complemento. Alguns apostatarão da fé indo atrás de demônios. Mas em Tessalonicenses ele coloca a apostasia. A apostasia, então aqui não tem que se falar que subentende-se que seja apostatar da fé. Não tem essa. Então presta atenção nisso. Teria muito mais coisa para falar, mas assim, então eu já vou encerrar por aqui. Preste atenção. Eu torno a falar, leiam Ezequiel capítulo 9 e comparem com Apocalipse capítulo 7. Ezequiel capítulo 9 é um tipo do que vai ocorrer em capítulo 7 de Apocalipse. Preste atenção nisso. E eu torno a indicar os canais do professor Nathan Rufino. Nunca vi alguém explicar, eu canso de falar isso. Não canso de falar isso. Ele explica como ninguém com relação à apostasia, as incoerências dos pós-tribulacionistas. Chega a ser infantil o entendimento pós, né? E o Tiago, canal do pastor Tiago Vogt, que eu mostrei agora há pouco para vocês. Também ele explica muito bem a total incoerência da pessoa querer colocar a igreja na grande tribulação. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Eu fiz praticamente uma recapitulação, né, desse vídeo que vou fazer um intervalo para poder mexer no livro de Enoque, senão não termina, né? Mas eu acredito que as pessoas que estejam assim prontas para pesquisar, não sejam fãs, não sejam fãs. Tomem cuidado também que na internet tem muitos pastores sem ovelhas. Pastor, você conhece pastor pelas ovelhas. Se as ovelhas estiverem gordinhas, bem alimentadas, então você vê que o pastor, ele é um bom pastor. Mas você vê o que mais tem por aí agora é pastor, mas não tem rebanho. Então tomem cuidado com isso, pessoal. Tem muitas pessoas que só cobram para dar palestra, pregar a palavra de Deus. Tomem cuidado com isso. E no caso da apostasia, tendo esse entendimento, acaba o debate. Então, e acabaria também a mina de dinheiro, né, que é pago para muitos aí, né? E tome cuidado, pastor sem ovelha, fique de olho. Pastor tem que ter ovelha, cuidado. Pessoal, então ficamos por aqui, até a próxima então.